Vamos lá, meus amigos, vamos reiniciar os nossos estudos, só que agora num tema novo, né? Estamos estudando aqui o módulo 3, ato administrativo, né? Junto com organização administrativa e licitação. São os três pontos mais importantes do direito administrativo, né? Organização é conhecer a administração, ato é saber como a administração se movimenta e licitação, né, é o tudo hoje da moda, né? Em razão da nova lei de licitação. Então, obviamente, a gente precisa estudar esse ponto aqui, ó, que é um dos pontos que mais caem em prova, que são as formas de extinção dos atos administrativos. Legal? A primeira forma de extinção do ato administrativo é a forma natural. Cara, isso aqui, em sala de aula, eu nem explico. Quando eu tenho um módulo assim muito curto, né? Por exemplo, 3 aulas para ver um conteúdo de direito administrativo para o TRF. Eu nem explico. Por que não explico? Porque isso aqui é normal, cara. Que, por exemplo, ó, o ato administrativo já cumpriu todos os seus efeitos, né? Ou seja, imagine você que eu tenho uma licença, aqui ó, uma licença, para poder construir um prédio. Queridão, quando esse prédio ficar pronto, essa licença se extingue. Por quê? Porque o prédio ficou pronto. Eu tinha uma licença para construir, o prédio ficou pronto, a licença se extinguiu. Legal? Por quê? Porque já cumpriu todos os seus efeitos. Depois, fim do prazo. Imagine você que eu tenho uma autorização para parar meu carro aqui nessa vaga por 3 dias. A prefeitura me deu uma autorização por 3 dias para parar meu carro nessa vaga. Ao final do 3º dia, a autorização acabou. Ou seja, fim do prazo. Né? Termo é fim. Final do prazo. Depois, né? Esgotamento do conteúdo jurídico. Imagine você que João é servidor e João tem 30 dias de férias para poder gozar. Gozados 30 dias de férias, as férias, um direito de todo servidor, ela vai se esgotar. Ele vai ter que trabalhar mais 12 meses seguidos para poder conquistar esse direito e depois gozar desse direito. Ou seja, o conteúdo jurídico do benefício chamado férias, ele se esgotou. Então, todas as vezes que acontecer isso, por exemplo, ó, um ato já cumpriu todos os seus efeitos, né? Já chegou o final do prazo de um ato, ou o ato administrativo se esgotou, o que era para acontecer já aconteceu, a gente tem a extinção natural do ato administrativo. Agora me diz aqui, se eu chegar para você e falar para você assim, ó, eu tenho uma autorização para edificar a minha casa lá em Niterói. A minha casa ficou pronta. A minha licença de edificação para construir a minha casa lá em Niterói, que já ficou pronta, me diz aí. A licença terminou, cara. A licença era para construir. Se eu já construí, a licença chegou ao fim. Da mesma forma, se eu chegar para você e falar assim, pô, eu tenho uma autorização para parar meu carro numa vaga há 15 dias. Cara, ao final do 15º dia, a autorização acabou. Da mesma forma, se eu chegar para você e falar para você assim, ó, eu sou servidor, eu vou tirar 30 dias de férias. Ao final dos 30 dias, as minhas férias terminaram. Não precisa de multiplicação para isso. Por isso que a doutrina chama isso aqui de formas naturais de extinção do ato administrativo. Legal. Aí começa, né, para além das formas naturais, outras formas. Aí eu tenho a renúncia. A renúncia é quando o beneficiário de um ato renuncia o próprio ato. Então, por exemplo, imagine você que eu sou servidor e eu fui nomeado para um cargo de chefia e eu não quero esse cargo. Eu fui nomeado, mas eu renunciei a esse cargo. Pronto, isso é renúncia. Ou seja, o beneficiário do ato renuncia ao próprio ato. Né? Isso acontece direto. Né? A chefia falou para mim que eu seria, né, promovido não, promoção é direito, que eu ocuparia, né, uma chefia, e eu falei, cara, eu tô bem onde eu estou, eu não quero ser chefe de nada. E meu chefe me nomeia para essa chefia, a minha revelia. Quando eu vejo meu nome cantar no Diário Oficial, eu vou lá e renuncio.
procura a chefia, o departamento pessoal, fala, não quero, é um direito meu, não quero. Eu quero continuar onde eu estou. Legal? Obviamente que a renúncia a esse cargo de chefia, né, vai extinguir, né, a minha nomeação para esse cargo de chefia. A minha nomeação né, para exercer esse cargo de chefia vai ser extinto porque eu renunciei. Eu não quero esse cargo de chefia. Deu para entender? Legal. Diferente da promoção, né? Que a promoção é um ato, né? Um provimento derivado de natureza do próprio cargo, né? Não é do servidor, é do cargo. Então é outra coisa. Mas aqui, ó, né? Ser honrado, né, com um cargo de chefia sem eu querer, quando eu sou nomeado, eu vou lá e renuncio. O que que acontece? A minha nomeação vai ser extinta. Esse ato administrativo, nomeação para exercer um cargo de chefia, ele vai ser extinto em razão da minha renúncia. Eu não quero. Legal? Certamente que não é indicado fazer isso, né? Que eu vou renunciar aqui, bater de frente com a chefia e pode não acontecer coisas tão republicanas, né? Mas vamos lá. Depois, né? Desaparecimento do objeto. Esse aqui, pessoal, ó, ele acontece mais, mas assim, a gente nem percebe que é a extinção de um ato administrativo. Deixa eu explicar para você aqui, ó. Imagine você que essa minha casa aqui, ó, ela foi tombada. Imagine você que essa minha casa, ela foi tombada. Tombada por quem? Pelo município. O município tombou minha casa. Legal? Perfeito. Para tombar, né, tem que existir um ato administrativo, que é o ato de tombamento. Legal. Tá aqui, ó, o ato administrativo que tombou minha casa. Cara, 2 anos depois que minha casa foi tombada, a minha casa, né, desaba. Veio uma chuva muito forte e ela desabou totalmente. A casa que era tombada não existe mais. Sim, desapareceu o objeto. Qual objeto desapareceu? A casa. Quando a casa ela foi totalmente desabada, desabou com a chuva, o objeto do ato, que era o tombamento da casa, a casa não existe mais. Desapareceu o objeto. Obviamente que esse ato de tombamento ele vai ser extinto. Por que ele vai ser extinto? Porque não faz sentido existir um ato de tombamento de uma casa que não existe mais, de uma casa que desabou. Legal? Então isso aqui nós chamamos de desaparecimento do objeto. Logo depois eu tenho a cassação. A cassação começa, né, já a aparecer questão de prova pra caramba sobre cassação. Né? Cassação acontece quando o beneficiário do ato administrativo ele descumpre requisitos impostos pela administração. Olha para o quadro aqui rapidinho. Ó. Quando eu pego a minha CNH, o principal requisito que a administração pública me impõe hoje, né, é que eu não dirija embriagado, é que eu esteja sóbrio. Né? Eu tenho que estar sóbrio. E para eu estar sóbrio, eu não posso nem beber bebidas alcoólicas, nem ingerir droga, né? Eu tenho que dirigir meu carro sem estar sob efeito de álcool ou de droga. Sim, olha aqui. Me pegaram dirigindo lá no aterro do Flamengo sem estar sóbrio. Né? Imagine você que eu tinha tomado todas, né? E peguei o carro para dirigir. Eu nunca vou fazer isso, né? Já tem 22 anos que eu não boto uma gota de álcool na minha boca. Não porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu percebi que álcool não combina comigo. Então, né? Eu particularmente... Mas quando eu falo nenhuma, tem 22 anos que eu não boto uma gota de álcool na boca. Em razão disso, uma previsão dessa não faz nem sentido para mim. Mas imagine você que, né, a polícia na lei seca me flagrou, né, dirigindo sem estar sóbrio. O que vai acontecer com a minha CNH? A minha CNH ela vai ser cassada. Mas por que ela vai ser cassada? Porque eu estou descumprindo um requisito primais para continuar habilitado. Qual é? Estar sóbrio. Dirigir de forma sóbria. Aquele que é flagrado dirigindo sem estar sóbrio, ele descumpre, na minha opinião, um dos maiores requisitos para conduzir hoje, que é estar sóbrio. Por isso que a habilitação vai ser cassada. Eu lembro de um caso, né, que eu era recém-formado, e aí apareceu um caso assim, uma pessoa, né, pedindo para eu poder fazer, até de forma graciosa, a seguinte situação. Ó. Imagine você que Tício, ele tinha autorização para entrar num órgão público, OP, órgão público, para poder vender, né, seus sanduíches naturais. Ele ia com seu isoporzinho e ele vendia, né, sanduíche natural
dentro de um órgão público. Para poder vender esse sanduíche natural dentro de um órgão público, né, o órgão público aqui, ó, deu para ele uma autorização. Então ele tinha uma autorização, tinha crachá e tudo, para poder entrar nesses órgãos públicos, nesse órgão público, né, e ele, né, vender lá seu sanduíche. Só que para ele entrar nesse órgão público, né, devidamente autorizado, ele tinha que estar, né, vestido devidamente, e a administração exigia que ele estivesse, né, devidamente asseado, mas principalmente, né, de calça e de camisa. Ele não podia estar de bermuda. Ele não podia interromper, né, trabalhos, por exemplo, reuniões, audiências, né, e óbvio, né, que os sanduíches tinham que estar, né, em devidas condições de consumo. Não podia estar estragado. Cara, o que aconteceu? O nosso colega, né, ele, né, respeitava direitinho, não interrompia as sessões, né, ele vendia, né, os sanduíches muito deliciosos, fresquinhos, mas ele tinha por costume se apresentar na repartição pública, né, de bermuda. Foi advertido uma, duas, na terceira vez, a autorização dele foi cassada. Mas por que foi cassada? Porque ele não cumpriu um requisito primais imposto pela administração para que ele estivesse devidamente autorizado, ou seja, frequentar a repartição pública de bermuda, né? Desculpa, de calça e de camisa. Ele estava indo de bermuda e não podia de bermuda. A administração tinha exigido que ele não podia estar de bermuda, ou seja, ele estava descumprindo o requisito imposto pela administração. Legal? E aí na época, né, me procuraram aqui para poder fazer graciosamente, bater lá no meu escritório no centro do Rio, para poder fazer um mandado de segurança e tentar, né, rever essa cassação da autorização. Eu falei, gente, para começar, você até pode fazer, né? Mas se foi dado devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa. Inclusive, ele diz que foi advertido 3 vezes, mas que ele não se acostumava a andar de calça. Cara, não tem jeito, foi cassado, né? Se a administração pública, usando seu poder de supremacia, impôs esse requisito, tem que respeitar, pô. Senão, né, vira bagunça. E depois a gente tem a caducidade. Professor, o que é caducidade? A caducidade é quando uma nova lei impede a manutenção de um ato já praticado. Quando uma nova lei impede a autorização, impede a manutenção de um ato já praticado. Eu vou te explicar isso aqui também com outro caso concreto que aconteceu comigo. Óbvio que eu troquei alguns dados, porque eu não estou autorizado a falar de casos concretos. Legal? Mas, assim, para você entender como é que isso aqui acontece todos os dias. Olha aqui, ó. Imagine você que, né? Aqui, ó. Tício. Ele conseguiu uma autorização para colocar uma barraca de vender coco, por exemplo, aqui, ó, uma barraca na calçada da praia. Imagine você que Tício conseguiu uma autorização do município para colocar uma barraca para vender lá o seu coco gelado na praia. Sim ou não? Sim. E por quê? Porque a Lei 1 permitia que, né, pessoas devidamente autorizadas, né, vendesse coco gelado no calçadão da praia. A Lei Municipal número 1. Querido, a Lei Municipal número 1, ela foi revogada pela Lei Municipal número 2. E a Lei Municipal número 2
não permite mais a venda, né, de coco ou qualquer outra coisa em barracas à beira-mar. A lei número 2 usa argumentos aí de vigilância sanitária, etc, etc, etc. Mas o fato é que a lei 2 não permite mais. Querido, o que vai acontecer com o Tício que tem uma autorização, e essa autorização foi dada na época da vigência da lei número 1 para poder vender, né, coco na praia? Essa autorização ela vai caducar. Por que ela vai caducar? Porque uma nova lei não permite mais, né, autorizações para vender qualquer coisa na calçada da praia. E, obviamente, quando essa autorização foi dada para Tício, a Lei 1 permitia. O problema é que a Lei 1 ela foi revogada. E agora está na vigência da Lei 2. E a Lei 2 não permite mais. O que vai acontecer com a autorização de Tício? Ela vai caducar. Cuidado para não falar que ela vai ser cassada e nem anulada. Ela vai caducar, vai acontecer caducidade. Tá bom? Por quê? Porque caducidade é quando uma nova lei impede a manutenção de um ato já praticado. E esse ato já praticado, ele foi praticado na vigência de uma lei antiga. A nova lei não permite mais. Eu sei que você deve estar pensando assim, professor, esse raio dessa caducidade não viola os direitos adquiridos? Claro que não. Tá? A gente começa te explicando o seguinte, ó, sempre que você for falar em direito adquirido contra a administração pública, no Brasil é exceção. Por quê? Por causa do princípio da mutabilidade. O princípio da mutabilidade, ele defende que não há direito adquirido a regime jurídico no direito público. Legal? A própria administração pode mudar regime jurídico, isso não tem problema nenhum. Perfeito? A segunda explicação é que, na verdade, eu estou diante de uma benécia. Ou seja, a administração pública ela está concedendo um privilégio. Ou seja, não é todo mundo que tem uma barraca na praia, por exemplo, de Ipanema, que vende pra caramba e dá dinheiro pra caramba. Se a administração pública está concedendo um benefício, um privilégio, e esse privilégio não se estende a todos, é um privilégio para poucos, esse privilégio pode ser extinto, esse benefício pode ser extinto a qualquer momento. Legal? Então, a caducidade não viola direitos adquiridos? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque não há direito adquirido a regime jurídico. Repete, não há direito adquirido a regime jurídico, princípio da mutabilidade. Até porque a administração que concede um benefício é a mesma que pode extinguir esse benefício, que esse benefício não se estende a todos. É um privilégio para poucos. Legal? Caducidade. Então, para a gente poder fechar essa primeira parte e depois eu aprofundar em revogação e anulação, vamos estudar a derrubada ou a contraposição. A derrubada ou a contraposição é quando eu tenho dois atos com efeitos opostos. Ou seja, quando eu tenho dois atos opostos. Então, por exemplo, ó, ato A e ato B. Ato A, nomeação. Ato B, exoneração. Professor, então quer dizer que a exoneração tem efeitos opostos à nomeação? Sim. Porque a nomeação me coloca para dentro do serviço público. É o início da investidura. Já a exoneração me coloca para fora. Então é óbvio que eu estou diante de atos com efeitos diferentes, com efeitos opostos. Um me coloca para dentro, outro me coloca para fora. E por isso que a doutrina diz que a exoneração extingue os efeitos da nomeação. Por quê? Porque eu estou diante de um caso típico de derrubada ou contraposição, quando eu tenho dois atos com efeitos opostos e o segundo vai extinguir o primeiro. Por que o ato B aqui vai extinguir o ato A? Simples. Porque o ato A me colocou para dentro, o ato B me colocou para fora do serviço público. Por isso que a exoneração tem efeitos opostos à nomeação. Por isso que eu estou diante de um caso típico de derrubada ou contraposição. Pessoal, antes de eu aprofundar em revogação e anulação, que eu quero um bloco só para isso, vamos fazer uma revisão e aí eu vou pausar
para a gente poder voltar nesse bloco isolado só sobre revogação, anulação e depois o outro bloco com validação versus anulação. E aí, seu caderno está diferenciado. Legal? Vamos lá, fazer uma revisãozinha aqui. Presta atenção. Ó, o que nós estamos estudando? Estamos estudando o ato administrativo morrendo, né? Você viu comigo que o ato administrativo, ele existe. Olha aqui. Aqui, ó. Deixa eu fazer uma escadinha para você. Ó, você viu comigo, né, que o ato administrativo existe, que ele tem que existir de forma válida e que ele tem que produzir efeitos. Então, ele vai existir, vai ter validade, vai produzir efeitos e um dia ele vai morrer. É igual a vida, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, por isso que, né, o ato vai existir de forma válida, vai produzir efeitos e um dia ele vai morrer. Quando o ato administrativo morre, nós estamos estudando as suas formas de extinção. Legal? E aí, pessoal, para você entender, ó, geralmente, como é que o ato administrativo ele é extinto? Número 1, o ato administrativo ele é extinto por meio de formas naturais de extinção. Por exemplo, o ato já cumpriu seus efeitos. Eu tenho uma licença para construir minha casa. A casa ficou pronta. O ato já produziu todos os seus efeitos e a licença se extinguiu de forma natural. Depois, fim do prazo, fim do tempo, fim do prazo. Eu tenho uma autorização para parar um carro, né, de frente para um órgão público por uma semana, que eu vou fazer uma auditoria nesse órgão. Por uma semana eu posso parar meu carro lá. Ao final de uma semana, minha autorização para parar o carro ali se extinguiu. Da mesma forma, esgotamento do conteúdo jurídico. Ou seja, quando o ato se esgota, eu tenho 30 dias para gozar de férias. Comecei a gozar das férias hoje. Daqui a 30 dias corridos, acabou. Ou seja, as minhas férias vão chegar ao fim. Acabando, obviamente, eu tenho que voltar a trabalhar. E não precisa, né, como é que se diz, eu explicar muito isso. Porque se as férias são de 30 dias, ao final dos 30 dias, as férias se extinguiram. Da mesma forma, a renúncia. A renúncia acontece quando o beneficiário de um ato ele renuncia àquilo que vai beneficiar ele. Então, por exemplo, imagine você que eu fui nomeado para um cargo de chefia e eu não quero. Eu vou renunciar à minha nomeação. Quando eu renuncio, a minha nomeação para um cargo de chefia foi extinta. Da mesma forma, o desaparecimento do objeto. Imagine você que eu tenho uma casa que foi tombada pelo município e essa casa desmoronou, desabou, não tem mais nada dela. Óbvio que o ato de tombamento foi extinto. Não faz sentido ter um ato de tombamento de uma casa que desabou, que não existe mais. Da mesma forma, a cassação. A cassação ela acontece quando o beneficiário do ato administrativo ele descumpre condições impostas pela administração. Então, a administração, quando me deu a minha CNH, ela falou para mim assim, ó, dirija de forma sóbria. Essa é a condição para você dirigir. E eu fui flagrado dirigindo alcoolizado. Obviamente que minha habilitação vai ser cassada. Por quê? Porque eu estou descumprindo hoje o requisito primaz para conduzir veículo automotor. Qual é? Estar sóbrio. Da mesma forma, né, a caducidade. O que é a caducidade? A caducidade é quando uma nova lei impede os efeitos já, né, de um ato já praticado sobre a vigência de uma lei antiga. Então, o ato foi praticado na vigência de uma lei antiga. Só que uma lei nova impede os efeitos, impede a manutenção desse ato. Quando uma lei nova impede um ato já praticado, o nome disso é caducidade. O nome disso é caducidade. E por fim, a derrubada ou contraposição, que é quando eu não tenho duas leis. Aqui eu tenho dois atos com efeitos opostos. Típico, nomeação e exoneração. A nomeação é o ato administrativo que me coloca para dentro do serviço público. A exoneração é o ato que me coloca para fora do serviço público. Por isso que a exoneração extingue os efeitos da nomeação. A exoneração extingue os efeitos da nomeação. Por quê? Porque eu estou diante de dois atos com efeitos opostos. E aqui vai acontecer algo que nós chamamos de derrubada ou contraposição. Legal? Meus amigos, eu vou dar um intervalo proposital com 25 minutos de gravação para a gente poder estudar
revogação e anulação de forma exauriente. Eu quero um bloco só sobre isso. Perfeito? É vapt-vupt, eu já estou voltando.